no calor da batalha. É assim o trabalho do fotógrafo André Lyon, um brasileiro de Botucatu. Especialista em coberturas de guerra, esteve na Somália, na Síria, no Haiti e na Líbia. Em busca pelas melhores imagens, chegou a ser ferido e viu amigos morrerem. Na semana passada, ele recebeu em Nova York o mais importante prêmio para fotografias de guerra do mundo, o Robert Capa Gold Medal. Nunca um sul-americano tinha recebido a honraria. As fotos premiadas foram tiradas na Líbia, durante o sangrento conflito que culminou na morte do ditador Muammar Gaddafi. No começo do ano, o fotógrafo criou o projeto ADIL, que tem o objetivo de discutir o papel da fotografia no conflito líbio. Quando não está pelo mundo se esquivando de explosões, André vive na Itália, onde mora com a mulher e 2 filhos. Boa noite, é o Roda Viva de hoje, ao vivo para todo o Brasil. E na bancada temos como entrevistadores convidados o Leão Serva, jornalista e ex-correspondente de guerra, autor de um livro de ensaios também sobre guerra. O João Weiner, que é editor de fotografia do jornal Folha de São Paulo. O Eduardo Nicolau, que também é editor de fotografia, só que do estado de São Paulo. Roberto Cabrini, jornalista, apresentador do programa Conexão Repórter do SBT. E o Maurício Lima, que é fotógrafo freelancer do jornal New York Times, também presente o cartunista Paulo Caruso, além dos tuiteiros, pronto para receber as perguntas da nossa plateia virtual e convidados especiais. Antes de fazer a primeira pergunta, eu vou repassar algumas das fotos e mostrar outras que levaram o André Lyon a receber o maior prêmio de fotografia do mundo. Vamos ver, dar uma olhada nelas. São fotos de guerra, são na Líbia, né, essas. Todas elas são na Líbia. Foram tiradas no ano passado. Ele acompanhou até a libertação de Trípoli, né, vendo o resgate de escudos humanos, ataques da NATO e ataques também do exército do Gaddafi. Fotos impressionantes, muito até chocantes. Boa noite, André. Obrigado por ter vindo aqui. Você estava em Nova York, veio para cá antes de voltar para a Europa. Eu queria saber, André, você é um paulista de Botucatu, 39 anos. Qual a sua formação? Da onde você veio? Como é que você virou fotógrafo de guerra, tendo essa carreira internacional? Como é que é? Da onde você veio? Eu nasci eu nasci assim, em Botucatu, mas eu nasci fora de Botucatu, num distrito de Botucatu que chama Rubião Júnior, né? Onde fica a faculdade, né? A faculdade de medicina de Botucatu. E muito pobre, né? Numa situação bastante complicada. Você é de família de classe média ou mais pobre? Mais pobre, bem pobre. Né, bem pobre, tipo a casa onde nós morávamos era uma casa de madeira, sem banheiro dentro, né, tipo sem nem nada, bastante. Você chegou a fazer faculdade no Brasil? Não. No Brasil eu estudei, né, mas logo eu não me dei bem com a escola. Na escola nós nos tratamos mal. Hoje pensando eu também vejo que eu tratei mal a escola. Não só a escola me tratou mal, como eu também tratei mal a escola. Você saiu no secundário da escola? Na 5ª série. E aí você foi para onde? Ainda em Botucatu, daí eu tentei fazer um supletivo, né? Não deu certo também. E aí eu fui embora para a Europa, né? Quando já 20 anos. E aí eu fui embora e cheguei na Suíça e depois da Suíça trabalhei um pouco como lenhador, né, cortando lenha, e depois fui para a Noruega, consegui um trabalho na Noruega, e na Noruega, depois de um tempo já na Noruega, eu consegui
uma autorização do governo, né? Fiz uma prova, tipo, que você faz uma prova e prova que pode, que tem algum conhecimento, né? E aí eu fiz um curso, que não é faculdade, é um curso superior de comércio exterior. E você fala norueguês? Falo norueguês. Diz boa noite para nós em norueguês. God kväll. Não, boa noite para quando eu vou dormir ou boa noite agora para todo mundo aqui? Para todo mundo, assim. God kväll. Obrigado. E o que você foi fazer na Europa? Foi... Assim, eu tinha certeza que se eu ficasse no Brasil, eu não chegaria a nada, né? E lá você chegou a ser lenhador, já é um... E lá eu já cheguei assim, pelo menos eu queria chegar num lugar, né, onde a sociedade não me sentenciasse a nada. O fato de eu ser lenhador ou qualquer coisa, mesmo que eu pedisse comida na rua na Europa, ninguém iria, sabe, ninguém me conheceria, entendeu? Ninguém nada, sabe? Eu não teria nenhuma ligação cultural, emocional, ou eu não sei, sabe? Eu queria um lugar onde eu pudesse começar realmente do zero. Eu li numa entrevista sua que você começou a ser fotógrafo com 30 anos. E que a vocação, vamos dizer, surgiu quando você foi fotografar um casamento até, uma coisa... É uma vocação... Não. A história do casamento é diferente. O casamento é dos meus pais, né? Ah, então você não estava presente. Não, eu estava. Ah, estava? Foi assim, meus pais se casaram na igreja, eu acho que eu já tinha... eu não sei a minha idade, acho que uns 6 anos de idade, né? E eu lembro que uma amiga de minha mãe tinha uma máquina fotográfica e eu tirei ali umas fotos, mas era pequeno, um molequinho pequeno. Acho que eles até jogaram essas fotos, porque o moleque que tirou a foto não deve ter sido boa. E eu nunca vi essas fotos, mas eu me lembro naquele momento que fotografia existia, sabe? Eu, assim, naquele momento eu senti que alguma coisa que eu não sabia o que era, e cresci pensando em fotografia. E aí, aos 30 anos, você... Eu tive condições para começar a fotografar. Foi assim, eu daí então comprei uma máquina fotográfica, né? E comecei a fotografar, como todo mundo fotografa. Né? Sei lá, a cadeira... Fotografava o tempo todo, fotografava tudo, menos todos. Nunca fotografava gente, né? Tinha medo de chegar perto de gente. E aí, logo isso aí foi quando eu terminei uma relação que eu tinha, né, de bastante tempo na Noruega, né, e me separei. Então foi um momento de transição bem grande na minha vida. Tudo, de novo, deveria começar do zero. E fotografia me acompanhou naquele momento, né? A fotografia me servia como para refletir e tal. E até um ponto que eu odiava a fotografia que eu fazia, né? Eu odiava, não conseguia mais fotografar e dependia daquela coisa, sabe? Eu dependia de continuar fotografando, mas odiava o que eu estava fotografando. E aí eu quis fazer mais, né? Quis fotografar gente. Daí eu comecei a fotografar gente. E aí foi isso, assim. André, Oi. Você fala muito da sua infância sofrida, até aparentemente violenta, em Botucatu. Você fala de si como um menor infrator, vamos dizer assim, Eu era um menor uma infrator. coisa violenta. E em que medida isso influencia a sua, digamos, a sua coragem, a sua convivência com a guerra? Muito. Porque então fotografia, né? Eu logo descobri que a fotografia, se eu fosse fotografar, eu gostaria de fotografar uma coisa que expressasse toda a revolta que eu tinha, sabe? Eu tenho muita revolta, né? Ainda você sente isso? Ainda, tenho muita revolta. Aliás, no tempo que ele ficou na Noruega, ele era sempre requisitado para participar de programas de debate onde precisava de um anarquista, alguém do contra. Era você, não é isso? Então eu tenho muita revolta. Assim, eu cresci numa sociedade, em Botucatu, né, onde você já era sentenciado a ser aquilo. Se você fosse aquele pouquinho, você teria que ser aquele pouquinho para sempre. E se você não fosse aquele nada, você teria que ser aquele nada para sempre. E se você fosse filho de um médico, tinha a Vila dos Médicos, né? Tinha o filho do dono da padaria, o filho, né? Então ele seria o filho do dono da padaria que comprava carro, então, né, que comprava motos, na época mobilete que chamavam.
vários morreram, né? Várias crianças, amigos nossos lá, que tinham mobilete, porque os pais davam moto, carro, morriam, matavam, né? E eu vivi com isso tudo. Você acha que no Brasil a sua carreira de fotógrafo não teria dado certo? Não, não. Por quê? No Brasil eu não teria nem sido fotógrafo. No Brasil eu teria sido nada. Assim, no Brasil eu não teria sido nada. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, nós estávamos falando de escola, né? Que logo eu descobri que a escola me tratou mal, mas eu também tratei muito mal a escola. Eu devia ter uns, acho que, sei lá, 7 anos de idade, né? Eu, assim, de Rubião Júnior, né? Nesse lugar onde nós morávamos, meus pais, então, conseguiram financiar uma casa e nós fomos morar em Botucatu, na cidade, né? E o meu pai, ele queria, óbvio, né? O meu pai é muito assim, tipo, um cara muito emocional, né? Mas depende do material, ele depende muito do material. Se a coisa material está funcionando, porque eu acho que não funcionou na vida dele, o emocional vai bem também, né? Então ele conseguiu comprar uma casa que era o mais próximo possível da Vila dos Médicos, acho, de um lugar que talvez um dia o valor ali fosse melhorar, né? Só que a nossa casa era exatamente a fronteira entre a zona e a Vila dos Médicos, né? Assim, de um lado era a zona mesmo, né? Tipo assim, com, né, a sociedade totalmente perdida, e o nosso vizinho do lado de cima, uma mansão enorme, né? Então, assim, e eu não podia me misturar nem com quem era muito, assim, delinquente e nem com quem era, né, ali muito rico, né? Então era assim, o nosso vizinho de um lado era extremamente pobre e o meu vizinho do outro lado era extremamente rico, né? Dividia. E aí eu cheguei naquela coisa. E em Botucatu eu fui estudar numa escola que chama IECA. E era uma escola muito, naquela época, ainda elitista, né? Apesar de ser pública, uma série de coisas, bastante elitista. E aí eu não me adaptava, eu era diferente, cara. Eu tinha alguma coisa de diferente. Então, eu lembro que estava na 3ª série, eles acharam que eu era meio complicado, eu tinha que voltar para a 2ª. Já, né, me colocaram de volta para um ano atrás. E isso me revoltou. E eu não tive nenhum apoio dos meus pais. Assim, acho que da minha mãe eu tive, do meu pai não, né? Porque, imagina, era uma vergonha. Pô, o que você é? O que está errado com você? A sua família aceita o que você faz hoje? Não, não aceita. Mas aí, entendeu? Daí eu me revoltei com isso tudo, né? E na classe eu não me adaptava também. E a professora, ela fez assim, eu lembro da professora, teve uma vez, essa vez me marcou muito, que eu levei lá o caderno para ela corrigir as matérias, as lições. Quando eu voltei, tinha um cheque dentro do meu caderno, um cheque, né? E ali eu olhei para aquele cheque, eu falei, eu vou pegar esse cheque. Eu peguei o cheque, né? Fui embora com o cheque. Porque, assim, na sociedade que eu via era isso, você tinha que se agarrar àquilo que pudesse te mandar para frente, cara. E como é que você chega a cobrir guerra? Como é que você acaba nesse métier de cobrir guerra? Então, daí essa revolta toda assim, me levou assim à guerra. No final, sabe, eu queria, assim, a minha fotografia, o que eu quero expressar na minha foto é o trauma, né? Sua revolta, você acha que está na sua fotografia? Eu acho que está na minha fotografia. Mas eu mostro um momento de trauma, onde aquela situação traumática, a vida da pessoa vai ter que mudar, sabe? Aquela pessoa que está ali na foto, ela vai ter que tomar uma decisão. Para que lado ela vai? Porque a vida, até então, como a vida foi até então, ela não vai existir mais. E aí também o público, a pessoa que vê essa foto, eu espero que a pessoa também, de alguma forma, se relacione com esse momento de trauma e que o público também diga, oh, eu não vi isso antes, ou eu não senti isso antes, ou eu, sabe, não é chocar, é a pessoa realmente ter consciência de que a vida, ela tem, algumas vezes ela tem que tomar uma direção nova.
André, eu vou deixar o João fazer uma pergunta que ainda não fez. Você acha que com essa tua revolta toda que você mencionou, se estourasse uma guerra em Botucatu, você ia pegar em armas? Se a minha família tivesse em risco, se a sociedade tivesse em risco, sim. Porque, assim, uma guerra civil é isso, é exatamente isso. Você se identifica um pouco com o Omar, o motorista de ambulância, que queria participar, mas não sabia pegar em arma e acabou dirigindo a ambulância. Você pegaria em arma ou você faria alguma outra coisa nessa guerra relacionada? Não, isso já é especulativo, mas assim, eu não sei. Talvez eu fotografasse, né? Mas eu não sei. Mas eu me identifico com toda pessoa que se insatisfaz com a realidade e que daí, de alguma forma, queira mudar isso, né? Eu acho que toda pessoa que queira transformar, reavaliar, né, repensar o que possa ser o futuro, né, eu acho que essa pessoa merece respeito e Eduardo, você quer fazer uma pergunta, por favor? Sim. Hoje em dia, todo fotógrafo ele tem uma decisão diariamente entre filmar e fotografar. Essa nova convergência dos nossos equipamentos. Quando que você decide isso? Porque no começo do programa a gente viu suas fotos e na apresentação o filme. Como é que é para você isso, no conflito mesmo? Como é que você decide isso, filmar ou fotografar? Provavelmente deve ser o mesmo equipamento, a mesma câmera que você usa para filmar ou fotografar. É a mesma máquina. Hoje você tem essas máquinas que dão essa possibilidade, né? Para mim, de novo, assim, a minha fotografia... Eu não espero que a minha fotografia é só uma desculpa para eu poder estar ali participando daquilo tudo e de alguma forma opinando sobre aquilo que está acontecendo, né? E se eu posso participar de uma forma mais ampla, fotografando e filmando ao mesmo tempo, então melhor ainda. Agora, por exemplo, são situações em que eu obviamente vejo, não sei, acho que é óbvio para mim, não sei, talvez para outros não, que aqui o filme conta melhor a história. Sabe, por exemplo, naquela situação, quando nós entramos com a ambulância, eu queria saber, nós vamos entrar e vamos sair, né? Eu queria ter essa história. Eu sabia que ali tinha um começo, um meio e, né, Inshallah, o fim. E aí o filme, obviamente, é muito melhor para isso. Vamos ver o vídeo, como é que é, só para dar uma olhada, Eduardo? Aí é um resgate de pessoas civis que estavam servindo de escudos humanos. Essas pessoas estavam servindo como as forças de Gaddafi haviam capturado essas pessoas e as estavam mantendo já por 2 meses como escudos humanos perto do aeroporto de Misurata. E aí você está entrando com uma ambulância. Com a ambulância. Essa ambulância de quem que é? Dos rebeldes, assim, dos civis. Esses são os escudos humanos, né? Esses são os escudos humanos. Você vê que são só mulheres, crianças e tinha um senhor idoso. Mas assim, essa era uma casa, tá? Existiam outras casas também. Só que daí também entra a questão do risco. Eu já tinha a matéria, eu já tinha a imagem. Eu poderia ter feito mais casas, né? Mas também existe assim, o risco que até um ponto, eu pensei, eu já tenho a imagem, eu já tenho a história, eu não vou voltar lá. Porque eu sabia que voltar lá significaria eu também morrer. Mas instintivamente você ainda fotografa primeiro para você ficar tranquilo. Acho que sem uma boa foto, você filmaria tranquilamente sem uma boa foto? Tranquilamente. Porque como eu disse, a minha fotografia ali não é a coisa mais importante. Para mim, o mais importante é que a história daquelas pessoas hoje eu possa vir aqui e garantir que aquelas pessoas estavam sofrendo um abuso, né, inaceitável. O André, você participou de uma maneira muito ativa no resgate dos corpos de 2 companheiros, 2 fotógrafos. Você pode contar como é que foi exatamente? Então, né, nesse filme, quando nós entramos ali com a ambulância, você vê os outros fotógrafos, né? Tim Hetherington, Chris Andrews e Guy Martin, os 3. Naquele momento, eu voltei para o hospital e eles ficaram lá e voltaram. Daí, exatamente, um morteiro caiu e eles morreram, né? E
E aí eu estava no hospital, fiquei lá no hospital com eles sozinho. Que relação você tinha com eles? Eles eram colegas, assim, eu não conhecia eles pessoalmente, não eram meus amigos. Você já tinha conversado com eles na cobertura? Não, só um oi, tchau, né? Porque nós não ficamos muito tempo no mesmo lugar. E eles tinham chegado 2 dias antes, né? Eu já estava lá há 2 semanas e meia. Aí eles ficaram lá. E aí eu fiquei no hospital lá sozinho com eles. E Misurata estava totalmente cercada, não tinha para onde ir, né? Não tinha para onde ir. Mas tinha um barco que havia vindo com uma organização que chama IOM e que ia resgatar trabalhadores africanos, né, que estavam no porto. E aí eles se comprometeram, né, oferecendo de levar os corpos até Benghazi. Mas aí o problema é que não tinha nem gelo e nem um refrigerador, né, suficiente para... Daí nós tivemos que procurar um caminhão refrigerado. Vamos ver a cena em que aparecem os 2 fotógrafos. André, você não descreve quem são eles, por favor? Aqui é Chris Andrews, à esquerda. Esse é Guy Martin, que lá... Agora, peraí. Ali vai aparecer... Tim Retain. Tem aquele que apareceu ali. Porque também no filme, quando eu estava filmando, eu estava tentando não deixar eles na foto, né? Porque você, mesmo que estejam outros fotógrafos ali, você tenta tirar eles da foto, porque, né, a gente não está ali para ser parte da história, né? Tá certo. Maurício, quer fazer uma pergunta, por favor? Não, eu só queria dizer que você foi bastante criticado pelo fato de você ter divulgado a morte desses 2 colegas nossos pelo Facebook, né? Você foi bastante criticado pelos nossos colegas, por fotógrafos que estavam na Líbia e por fotógrafos que estavam fora do... Não, por fotógrafos que estavam na Líbia, não. Eu fui criticado por fotógrafos que estavam fora da Líbia. Pelo fato de você informar a família através de uma rede social e não esperar a confirmação médica... Aí não. Aí isso tudo já é acusação que eles podem ter feito. Mas então, esse era o argumento de que você se precipitou e quis informar a família através da rede social e não esperou o laudo oficial médico para que isso fosse comunicado oficialmente às famílias nos Estados Unidos e na Inglaterra, né? Como você vê se você agiu, hoje, parando para pensar com o fim de tudo aquilo que a gente presenciou, você acha que a sua postura ela foi correta? Você se precipitou ali com o calor da coisa, com o fato de você ter perdido companheiros, ver companheiros mortos ali tão próximo de você? Você acha que isso interferiu ali naquele momento? Hoje a sua postura seria outra? O que você pensa em relação a isso? Então, essa coisa do laudo médico eu nunca ouvi falar, mas o laudo médico já tinha, né? Eles estavam mortos mesmo. Tipo, Tim chegou já morto no hospital, né? Eles tentaram reanimar ele por vários minutos e não conseguiram. Mas Chris, ele foi declarado morto, mas então conseguiram de alguma forma reanimar ele. Mas ele estava com ferimento no crânio bastante sério. Já havia um pedaço de metal, tinha tirado uma parte bastante grande do crânio dele, né? Então, a morte dele, os médicos também não tinham ali equipamento para identificar uma morte cerebral. Mas eles reanimaram o corpo e levaram o corpo para mantido sobre máquinas, né? E o corpo só estava tendo convulsões e não estava vivo. Era uma questão de minutos. E ele já tinha sido declarado morto antes disso. Quanto a informar as pessoas, né? Quando eu informei, eu estava sozinho no hospital com eles, né? No início tinham outros jornalistas ali também no hospital quando eles chegaram, mas depois todo mundo foi embora. Rapidinho todo mundo foi embora. E eu estava vivendo no hospital. A minha base era dentro do hospital, né? E eu estava lá usando a internet, tentando, né? Falar em casa e tudo. Aí um médico chegou para mim e falou: e agora, o que nós fazemos com os corpos? O que nós fazemos com eles? Né? Guy Martin estava sendo operado
Guy estava, o Michael estava sendo operado. Eu falei, eu não sei, cara. Eu não sei. Eu não tinha contato com ninguém, não conhecia ninguém, eu não conhecia eles, eu conhecia Mike e Guy. Mas eu não conhecia Tim, Chris, né? E aí eu falei, daí eu coloquei no Facebook, falei assim, porque também no Facebook naquele momento era o único meio que eu tinha de comunicação, não tinha telefone, não tinha, porque não tinha eletricidade, e tinha uma conexão de internet muito, muito, muito precária no hospital, né? E aí eu coloquei uma mensagem, sad news, né? Notícia triste, mas essas pessoas morreram, essas pessoas estão feridas e eu preciso entrar em contato com a família e com quem trabalha. Foi isso. Naquele momento, já a família, o pessoal da Getty Images, da Vanity Fair, me contactaram. Naquele momento eu já deletei o negócio. Eu já deletei. Não ficou lá, não ficou uma coisa... E aí eu acho que assim, é claro, algumas pessoas me criticaram. Você teria feito algo diferente hoje de cabeça fria? Não, teria feito tudo igual. Naquela situação ali, eu teria feito tudo igual. E como foi para você? Você poderia estar naquela situação, né? Como foi para você a sua reação na hora que você viu 2 colegas tão queridos internacionalmente mortos na sua frente? Assim, eu não tinha nenhuma relação emocional com eles, né? Eu gostava muito Mike e Guy, né? Até quando eu cheguei, Guy estava ainda consciente, Mike estava consciente, então isso machucou muito. Você chega numa situação como essa, você, né, machuca muito. E claro, você vê os 2 outros mortos ali, é pesado. É uma situação que eu não desejo para ninguém, não. Mas E apesar disso, você acha que valeu a pena ter se arriscado até o fim, até a queda de Sirte e a consequente morte do Muammar Gaddafi, para documentar o que aconteceu na Líbia? Como um canal de voz para aquele povo que estava sendo tão hostilizado pelas forças leais, né? Assim, eu acho assim... bom, enfim... A guerra é uma coisa horrível, né? A guerra é uma coisa que poucas pessoas conseguem imaginar o quanto a guerra é horrível, o quanto a guerra desfigura o ser humano, né? Em tudo, em todos os sentidos. Acho que só quem esteve ali realmente pode, né, sabe o que isso queira dizer. E na guerra, eu acho assim que o que mais pode contribuir para que uma guerra termine são os interlocutores, né? Mas qual que é o limite para isso? Você conhece muito bem a história do Kevin Carter, você acompanha muito bem aquele famoso livro The Bang Bang Club, o Clube do Bang Bang, que foi feito por um amigo seu, o João Silva, um fotógrafo português, e o Greg Mirovich, e eles retratam a história do Kevin Carter, que tirou aquela famosa fotografia no Sudão de uma criança faminta, muito faminta, e um abutre se aproximando, e depois foi muito criticado por isso, porque achavam que ele deveria ter ajudado a criança. Ele ganhou o prêmio Pulitzer e depois se suicidou. Então, qual que é o limite do fotógrafo? Eu acho que o fotógrafo não deve se impor um limite assim, nesse senso. Por exemplo, essas pessoas, né, imagina, elas ficaram ali 2 meses, elas estavam sendo vítimas de um crime que ninguém saberia que na dimensão do terror daquilo. Como provavelmente deve estar acontecendo agora na Síria, né? Como está acontecendo na Síria. E aí você vai lá e você fotografa. Mas, por exemplo, como eu disse, eu poderia ter fotografado outras famílias. Para mim, o limite é ali. Eu já tenho uma coisa que prova o que acontece. Se eu voltar para fora, pode ser que eu consiga uma imagem ainda mais, né, melhor que essa. Mas ali a situação era tão ruim que eu decidi não sair mais. Eu fiquei, né, falei, agora para mim basta. Eu fico... Mas, André, e na questão pessoal? Você, 39 anos, 2 filhos, uma menina de 4, um menino de 2 anos, e você vai lá e se arrisca de uma maneira muito pesada, da iminência de ser ferido gravemente, de morrer.
Como você lida com isso? Sabe? Então, como aí... você ser um sujeito que tem mulher, família, filho, enfim. Então, aí que, por exemplo, né? Isso tudo é tudo junto. Por exemplo, com o Kevin, né? Que foi que o Kevin que fez aquela foto. Aí o que acontece? A sociedade não sabe o que é uma guerra. Aqui, a sociedade civil não sabe o que é uma guerra. E está certo assim, eu espero que ninguém realmente saiba o que seja uma guerra. Mas a sociedade, né, quando a sociedade se banaliza, não só na boa ignorância, que seja, eu não sei o que é uma guerra, não é culpa minha, não quero que você aprenda o que seja uma guerra, mas quando a sociedade, então, se banaliza, a ponto de achar que tudo é puro, né, aí eles vão julgar pessoas como Kevin. Né, vão lá e vão falar assim, pô, mas ele deveria ter ajudado, deveria ter feito aquilo. Aí a sociedade se transforma numa coisa predatória, sabe, moralista, uma coisa, né, pesada. Mas quando o fotógrafo deve apertar o botão e quando ele deve ajudar? Eu já ajudei várias pessoas. Antes de apertar o botão? Antes de apertar o botão, Eu já ajudei. O próprio Kevin, ele espantou o Abutre. Depois da foto, ele espantou o Abutre. Foi um motivo de muita controvérsia isso, né? Não sabe se ele espantou o Abutre para salvar a criança ou para na verdade, ninguém sabe o que ele fez. Entendeu? Ele contou tanta história. O próprio João Silva conta de uma outra forma a história. Mas nem o João estava lá. Né? O João não estava lá quando ele fotografou. Mas, assim, em relação daí, quanto aos meus amigos, a minha família, né? Porque, inclusive, em situação de guerra, de vez em quando você lembra de uma música que você canta com seus filhos. Isso, E como é que você se coloca numa situação de risco tão grande, tendo uma vida que você quer levar adiante, imagina? Aí o que entra, por exemplo, né, quando a sociedade se banaliza a ponto de se sentir suficientemente pura, ou feliz, ou segura, eu não sei, a ponto de judicar, julgar, né? Um indivíduo que está ali se expondo a esse tipo de situação, eu não quero que meus filhos vivam nessa sociedade, eu não quero essa sociedade para meus filhos, entendeu? E eu realmente espero que meus filhos cresçam numa sociedade onde eles possam ser críticos, que eles não sejam sentenciados como eu fui, entendeu? Eu não quero... eu quero que meus filhos cresçam realmente numa sociedade que reflita, né? E se o preço para isso seja um acidente como aquele que aconteceu com o Tim e Chris, né, eu aceito esse risco. Mas os meus filhos vão saber o que eu fiz, né, a minha posição como ser humano, a minha posição como pai. E você acha que suas fotos mudam alguma coisa na situação internacional, nesses conflitos, Não, as minhas fotos não, mas as minhas fotos me trazem aqui, por exemplo. Eu acho que para todos os jornalistas, né, ou para qualquer pessoa que faz uma coisa que ele poderia arriscar a vida, né, que ele doa a vida para fazer aquilo, a pessoa quer ter a oportunidade de refletir junto com a sociedade. A pessoa quer ter, e que essa reflexão parta com o maior número possível de pessoas, né? Então, a minha fotografia me dá essa possibilidade. E, de uma certa forma, a minha fotografia emociona uma pessoa ou outra, né? E eu não consigo, eu não gosto das minhas fotografias, eu não consigo olhar assim, eu me incomodo vendo a minha foto. Porque eu conheço cada situação que teve ali. Então você vê que cada situação da minha foto, como eu disse, é uma questão traumática. Imagina que é a interrupção violenta de um futuro. É alguém interrompendo violentamente o futuro de uma outra pessoa. Por exemplo, hoje, agora vindo aqui para o estúdio, com o motorista, ele está falando, olha, aqui nessa rua acabou de morrer um turista assassinado. Né? Então alguém foi ali e interrompeu a vida daquela pessoa de uma forma violenta. André, você acha que com a quantidade de foto a que a gente está exposto, de foto de conflito, de vários lugares, você acha que a sociedade está amortecida, que as fotos não batem do mesmo jeito que batiam, como na época da Guerra do Vietnã ou de guerras mais antigas? E só complementando, você acha que a internet tem uma participação especial? Por exemplo, existiria a Primavera Árabe sem as redes sociais?
Eu acho que existiria. Essa abrangência. Eu acho que existiria a Primavera Árabe sem as redes sociais, com certeza. Outros ditadores caíram pela força do povo sem ajuda de Facebook, sem ajuda de Twitter, né? Então, e esses podem ser os primeiros que usaram esse método, ou não vou dizer nenhum método, o método foi sempre o mesmo, guerra, mas uma ferramenta adicional foi o Twitter, o Facebook. Mas você acha que não ajuda essa pergunta do João da banalização da imagem? Todos os dias aparecem fotos com esse tema de crianças mortas. Olha, eu acho assim, pode ter imagem, pode ter muitas imagens, né? Mas aí, por exemplo, aí é o trabalho de vocês dois, né? Vocês dois como editores de fotografia, de falar assim, o que eu quero, quem é que eu quero dar apoio? Porque a gente precisa muito de apoio. Aliás, em relação a isso, André, o senador americano chamado Hiram Johnson disse que numa guerra a primeira vítima é a verdade, né? Verdade. Como fotógrafo, você lida com a tentativa de manipulação de cada lado com o qual você convive numa cobertura? Só completando, você tenta ser isento ou não? Não. Assim, isento neutro? Isento. Isento sim, neutro não, né? Isento sim. Por exemplo, aí nós falamos, por exemplo, então, da fotografia. Eu acho e eu busco um modo de fotografar que possa expressar a minha opinião. É a minha opinião. Eu, André, pai de 2 filhos, vindo de Botucatu, com os meus porquês, estou aqui me expondo a isso e documentando isso. Então eu quero que a minha fotografia tenha a minha cara, a minha opinião. Isso então ela não é neutra. Então, ela não é neutra. Ela é uma manipulação da verdade, da realidade ali? É a minha visão. Agora, se alguém me perguntar quem é que é responsável por isso aqui, sou eu. Você sou eu. Ou o veículo que você está representando. O veículo vai me dar o espaço, tudo bem, vai receber as críticas comigo, mas se for para ser criticado, eu vou levantar a mão e falar assim, sou eu. Goste ou não goste, sou eu, né? Então, assim, isso eu acho que é o importante. Porque neutralidade, essa coisa de imparcialidade, de neutralidade, assim, o veículo ele tem que ser, mas o jornalista, eu acho que o jornalista tem que ter uma pegada, um porquê. Mas você se permite mudar de opinião durante uma cobertura? Você vai com a convicção e mudar essa opinião? Claro. Por exemplo, assim, tipo, por exemplo, a Líbia foi um exemplo muito claro disso, né? Que deu oportunidade para isso, que nós começamos em Benghazi com um grupo de civis, né, pedindo ajuda, e terminamos em Sirte com o mesmo grupo de civis que haviam pedido ajuda, derrubando a cidade com bombas, assim, né? Com a mesma técnica que Gaddafi usou um dia, eles estavam ali usando aquilo, né? E ali obviamente que os jornalistas já não eram mais assim, né? Ninguém estava pedindo ajuda, please Mr. Sarkozy help us, né? Então ninguém estava precisando do Mr. Sarkozy ali. Então era essa coisa. Nessa Primavera Árabe tem acontecido muito isso. Mesmo na Síria agora, a minoria cristã da Síria está desesperada porque os rebeldes são fanáticos muçulmanos, anticristãos e anti-minorias tradicionais que o governo protegia. Então, mais ou menos aparece para a gente como sendo uma coisa assim, aqui não tem mocinhos e bandidos. Na Líbia você sentia, quando cobria, que tinha, digamos assim, até aquele momento, um lado bom lutando contra um lado mau? Assim, a Síria e a Líbia são muito diferentes. São casos completamente diferentes, que não dá para comparar. Na Líbia, o culpado era muito fácil de identificar, era Gaddafi. Ele criou o sistema, né, ele teve 42 anos para criar um sistema que o mantinha no poder. E ele sabia que um dia aquele poder ia ser... alguém ia questionar, ia ser questionado a posição dele. E ele fez tudo, teve 42 anos para garantir que esse momento fosse ser o mais doloroso para todos. Entendeu? Ele não se preocupou em garantir que aqueles que estavam do seu lado não sofressem e fez tudo aquilo que ele podia para que aqueles que o questionassem sofressem mais.
né? Então, assim, é muito claro, era ele, né? Agora, na Síria é muito diferente. A Síria já tem divisões étnicas que vêm de muito tempo. E isso é uma coisa que a sociedade tem que lidar entre eles, né? É uma coisa que independe. Um ditador como Assad, eu acho que só surge exatamente por causa dessa ignorância racial, étnica, religiosa que existe, né? Então, o ditador ele se alimenta dessa coisa. Se eu não estiver aqui, essa gente vai se matar e uma série de coisas, né? Agora, o que é o contrário do Gaddafi. O Gaddafi, ele fala, não, a Líbia é perfeito. A Líbia, né, nós estamos aqui numa sociedade socialista, né, uma coisa que todo mundo tem acesso à educação, todo mundo tem acesso à saúde, é tudo maravilhoso, o que não era verdade, né? André, vou ter que chamar um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta com Roda Viva com André Lyon. Voltamos ao vivo com o Roda Viva, que hoje tem no centro da sua arena um dos responsáveis pelos retratos de guerra, André Lyon, que foi premiado na semana passada em Nova York. André, eu vou passar mais umas imagens suas, um vídeo,
Inclusive que você se fere. Eu queria que você comentasse o que está acontecendo aí nesse vídeo. Nesse vídeo, esse rebelde, tá vendo? Eles vão disparar um canhão. Esse canhão é um canhão antitanque. Eles vão disparar um canhão numa casa, num muro que está a apenas menos de 10 metros de distância. Então você vê que todo o resto da bomba volta e fere ele na virilha. E ele sangra, tem um sangramento da aorta, e ele morre em menos de 1 minuto. Né? Esse que está no chão? Suhaili. Ele era um mecânico desempregado. E aí, aqui nós entramos, né, nessa garagem, onde os rebeldes também estavam usando como uma base. Aí você vê que ele já está morto, né, em menos de 1 minuto, ele perdeu todo o sangue dele. E os médicos estão tentando estancar o sangue, mas não... E aí uma bala vem, né, de fora e atravessa a parede, mas era uma bala explosiva, então ela explodiu na parede. E te pegou? E o resto da bala pegou atrás do meu pescoço e um pedaço de metal entrou aqui atrás, né? E doeu muito, mas felizmente não aconteceu nada comigo, mas ele já... Como é que você está escolhendo o momento de filmar, o momento de fotografar? Nessa situação também, é aquilo que eu disse, eu queria ver. Quando eu vi eles preparando o canhão, né, você vê ali, por exemplo, uma situação como essa. Esses são civis, são pessoas como todo mundo aqui, né, aquela que você me perguntou. Se tiver uma guerra, você em Botucatu vai pegar uma arma ou não? Eu não sei, mas eles tiveram que pegar as armas. E eles pegaram armas que eles não têm a menor ideia de como funciona. Aí, por exemplo, esse canhão antitanque, você quer que a bomba exploda lá na frente, né? Assim, centenas de metros longe de você. Mas eles dispararam esse canhão num muro aqui do lado, sabe? Menos de 10 metros de distância. E ali eu percebi, falei, o que vai dar isso aqui? Naquele momento, se você ver no vídeo, eu até me escondo atrás de outros rebeldes. Porque eu pensei que ali eu pudesse morrer também. Eu falei, e eu me escondo atrás de outros... É interessante, eu me escondo atrás de outros rebeldes, sabendo que se morrer, a minha possibilidade de sobreviver seria maior se eles morressem. Tá? Porque ali é uma coisa que eu penso, a guerra não é minha. Eu estou aqui, me enfiei nisso aqui, tá vendo? Eu me escondo atrás deles aqui, ó. Né? Eu tinha que, né, garantir a minha... Agora, André, uma das fotos suas icônicas, assim, mais conhecidas desse episódio, parece ser um fotograma do filme. Então, essa opção entre filmar e fotografar parece que não se coloca. Quer dizer, é possível publicar como foto um fotograma de um filme que você fez. Só completando, Leão, hoje em dia você tem câmeras 4K que você pode extrair um frame, e um frame dessa câmera de vídeo é equivalente a uma foto de uma câmera de 14 megapixels. Então, só que isso muda completamente o conceito da fotografia, porque você fotografa pensando no clique, né, no momento decisivo. Bom, de novo, eu não estou ali fotografando. Sim. Né, eu não estou ali, assim, a minha fotografia não tem valor nenhum como fotografia. Né, eu não estou ali defendendo a minha fotografia, não estou ali fazendo arte, não estou ali pensando... se alguém vai gostar ou vai achar que a minha fotografia ficou um ícone da guerra, nada. Eu tô ali para mostrar o que aconteceu com aquele homem. É esse o frame, né? Esse homem, o nome dele é Suhait Suhaili, né? Ele tinha 28 anos de idade, ele era um mecânico desempregado, forçado, né, a lutar para defender a cidade, a família dele, né? Eu voltei com essa imagem e eu voltei com esse vídeo. Como, assim, qualquer coisa daquela imagem eu garanto, o nome dele, o local e tudo. Até nós fizemos um trabalho muito, muito, muito legal no New York Times com essa situação, né? E é isso. Mas, André, essa foto especificamente, você disparou ali naquele momento? Você clica e vem uma foto. Tá, mas ao mesmo tempo que você filma. Você fez isso naquele momento ou você capturou essa imagem como fotografia? Eu tenho várias opções. Essa foto é de um clique. Mas você tem não é uma foto, não vem uma foto inteira, né? Porque esse filme é dividido em duas partes, né? São duas, né? Eu tenho essa parte, aí eu paro de filmar, fotografo,
continuo filmando a parte que nós entramos naquela garagem, né? Mas, de novo, eu não acho que a minha foto ou o meu filme ali muda nada na vida daquela pessoa que não existe mais. Aquela pessoa morreu defendendo a cidade dela de um criminoso que não deveriam existir, né? E se eu, como André, não estou falando eu como jornalista, eu como André, fazendo aquela imagem, posso estar aqui hoje dizendo o que aconteceu, basta. Mas ali naquela situação, André, não te dá uma... Ou às vezes te dá a coisa, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu não fiquei em casa? Total, na hora, toda hora. E o que te leva você mesmo assim a ir lá? De novo, eu não quero que meus filhos cresçam numa sociedade... Não, porque entre os jornalistas, entre nós jornalistas, o pessoal que cobre guerra é visto às vezes como uma tribo viciada em adrenalina, uns loucos que vão atrás de conflito e que não conseguem se livrar daquilo. É verdade isso ou não? Você é um dessa turma ou não? Tem gente assim. Lembra em Sirte? Você chegou a encontrar um fotógrafo inglês, enfim... nós estávamos lá, um rebelde tomou um tiro, nós estávamos sentados assim, o rebelde toma um tiro na cabeça de um sniper, né? Franco-atirador. O cara falou, né? Eu acho que ele já deve estar com a cabeça dele... Você é viciado em adrenalina? Não, de jeito nenhum. Eu até dirijo devagar. André, sou um cara super tranquilo. Que tipo de influência, quando você decidiu se tornar fotógrafo, que tipo de influência o Robert Capa teve na sua formação, que é o personagem principal do prêmio que você ganhou, né? Nenhuma. Nem conhecia Robert Capa. Nem o trabalho dele, nem um livro, nem o que ele dizia. Nada. Eu nunca fui um cara... mesmo gostando de fotografia, eu gostava de fotografia porque fotografia existia, mas eu nunca tentei entender a teoria de fotografia, história da fotografia, nada. Eu não tinha tempo para isso, eu tinha que sobreviver, entendeu? Eu tinha que trabalhar, tinha que ser gente, tinha que comer, né? Então, eu não tinha tempo para ficar pensando em quem faz fotografia, Eu via essa foto, né? Mas nunca ia lá tentar saber quem era o cara que tinha feito, nada. Nem conhecia Robert Capa. Então, porque no livro que ele escreveu, né, que chama Ligeiramente Fora de Foco, ele diz que a fotografia de conflito ela tem que ser ligeiramente fora de foco, que eu acho que deve ser para transmitir realmente as sensações do fotógrafo ali, naquela circunstância. Ela tem que estar um pouco subexposta, ou seja, a foto ela não tem que estar tecnicamente perfeita, também para mostrar o medo, a angústia e a agonia, né, de uma maneira mais subliminar. E a composição, ela não é nenhuma obra de arte. Eu tenho tudo isso. Isso é o que a gente consegue realmente ver no seu trabalho, e eu acho que deve ter sido por isso que você ganhou essa eu tenho medalha. mesmo o nome dele, né? Ele chamava André também. O nome dele era Aliás, André. qual a diferença que você vê da fotografia que se faz no Brasil e a fotografia que você tem visto no mercado internacional? Se eu puder fazer só um comentário aqui da pergunta do Maurício. Primeiro, Robert Capa não me influenciou em nada, mas um fotógrafo que me mudou, uma pessoa que realmente me despertou como fotógrafo, que ali eu entendi e falei assim, né, foi Antonín Kratochvil. Né? Vocês conhecem Antonín Kratochvil? Tcheco. O que ele fez? Um fotógrafo tcheco. Ele cobriu várias guerras, Ruanda, ele é um dos fotógrafos mais premiados do mundo, é vivo. Tenho orgulho enorme de ser o amigo, o irmão dele hoje. Ele é padrinho dos meus filhos, né? Antonín Kratochvil. Então, como eu falei, eu estava totalmente desencorajado com a fotografia, né? Eu não gostava mais de fotografia, quer dizer, não gostava mais do que eu estava fotografando, eu estava me sentindo mal. E aí teve lá tinha um fotógrafo famoso que ia vir na cidade dar um workshop. Eu não sabia quem era e fui. O Antonín já deve ter quase uns 70 anos hoje. E fui lá nesse workshop, falei, vamos lá, vamos ver. E o Antonín é um personagem, é uma figura. E na hora ele me provocou. Ele é um cara que provoca, né? E me provocou, ele assim, tipo, realmente me abriu. Aí eu entendi, se eu quiser fotografar, eu vou ter que aceitar quem eu sou.
Aí é que entra essa revolta, essa revolta toda. E aí eu aceitei tudo que eu tinha de revolta, cara, porque até então eu estava tentando ser normal, sabe? Porque então você quer sobreviver, então você tem que sobreviver, você tem que, né, agradar, tem que, né, comprar pão, tem que fazer a coisa, o mundo ser mundo, né? Até que o momento que eu falei assim, deixa para lá o mundo, deixa para lá ser normal, né? Deixa para lá ser tudo, né? Aí eu aceitei tudo que é trauma que eu tinha, aí eu aceitei tudo. André, só para concluir essa citação da frase, como você vê isso, e no final, né, que a composição não deve ser nenhuma obra de arte, como você vê essa questão da estética, da violência e do sofrimento das pessoas? Qual é a sua relação? Como você se porta diante das pessoas que estão sofrendo à sua frente? Que tipo de relação você estabelece? Porque pelos vídeos aí, você vai junto com os rebeldes numa onda ali, meio que sem controle. Como você estabelece, no momento que você para fotografar, que tipo de relação você tem com essas pessoas? Então, tem muito controle no senso, por exemplo, você viu ali que eu até me escondi atrás do rebelde, né? Então tem controle. No vídeo? No vídeo, né? Então, assim, tem controle, né? Eu sei o que eu estou fazendo ali, eu sei dos riscos que eu estou correndo. Mas a minha relação, por exemplo, com o Omar, o Omar foi uma pessoa que eu rapidinho criei assim, surgiu o maior respeito pelo ser humano que o Omar é e representa, sabe? Um menino de 19 anos que nunca, sabe, fez nada na vida dele, tinha medo quando bombardearam, porque a casa dele foi bombardeada, né? Ele teve medo de lutar, mas ele queria participar de alguma forma, então as pessoas falaram, olha, está aqui uma ambulância. Na hora ele pegou aquela ambulância e ele rapidinho virou o cara para o serviço duro, né? Então, tem pessoas hoje que me escrevem, né, e falam assim, puxa vida, me mandam uma fotografia deles. O que você acha da minha fotografia? Me manda a fotografia, né? Aí eu penso assim, o que esse cara quer que eu responda? Que eu falo assim, nossa, me emocionei, nunca vi nada tão bonito. Né? Não escreve nada sobre ele, não escreve nada sobre por que ele fotografa, sabe? E porque eu acho que assim, sabe, para mim assim, fotografia não é mais nada do que uma desculpa, sabe? A fotografia é nada, não tem valor nenhum se não tiver a ligação, o comprometimento mesmo. Eu não sei como explicar isso, mas assim, o fotógrafo que quer ser fotógrafo, eu já não entendo. Entendeu? Eu não entendo fotografia como uma profissão, não é uma profissão. Você nunca se imaginou fotografando uma Copa do Mundo, uma Olimpíada ou um editorial de moda? A fotografia não te pega nesse sentido? Não, assim, eu posso fotografar, por exemplo, moda. Eu gostaria de fotografar moda, mas não assim para, tipo, se eu fosse fotografar vestidos bonitos, né, o conceito de beleza, não, o comércio, entendeu? Eu gostaria de fotografar isso criticando, observando a minha opinião, então, o que eu acho disso. Agora, se um cara me falar, olha, vai lá e fotografa o que vende, né, assim, não, uma fotografia comercial não, mas se eu for fotografar a relação das pessoas com a moda, com a beleza, um estudo desse mundo, aí sim, não tem problema nenhum. Nós vamos agora para mais um breve intervalo, voltamos daqui a pouco com Roda Viva e depois tem a pergunta do Roberto Cabrini. Até lá. Desculpa. Roda Viva.
Roda Viva de volta com o fotógrafo André Lyon, ganhador da medalha de ouro Robert Capa. André, você está com 2 tatuagens, uma em inglês, refugee, e a outra em árabe, que eu ando fraco. O que quer dizer isso aí? Por que você tem? Vamos começar pela que eu fiz primeiro, foi a em árabe. Né? Essa eu fiz no Líbano e significa Tanaw al-Hadarat, né? Que significa diversidade cultural, que é uma coisa que eu acredito muito. E a refugiado? Refugiado porque eu me refugiei do Brasil. Aí foi quando eu realmente aceitei todos os traumas que eu tinha. Né? Quando eu aceitei todos os traumas. Aí, porque eu trabalhando muito com refugiados de guerra, uma série de coisas, eu também entendi que eu também estava me refugiando de tudo aquilo que praticamente aquelas pessoas estavam sofrendo. Né? A minha situação, se eu tivesse continuado em Botucatu, não ia ter eu. Eu vou botar uma pergunta de um colega fotógrafo, J.R. Duran, e depois eu passo para o Cabrino. Vamos lá, você responde. Parabéns, André Lyon, por essa medalha de ouro, Robert Capa, não é para qualquer um. Eu só queria saber o seguinte: qual é a foto que você não fez, que você não esquece dela? Eu não tenho essa foto. Você fez todas as fotos que você nunca rateou, eu estive em todas falhou. as situações em que eu estive, né? Talvez no momento em que o Gaddafi foi morto e a gente não estava lá, né? E não porque, sabe, porque eu penso assim, perdi o peixe grande. Não por isso, cara, porque o Gaddafi, ele morreu, todo mundo viu como ele morreu, né? Eu acho que se talvez jornalistas estivessem ali, talvez, sabe, ele tivesse sobrevivido. E nem no senso de salvar a vida dele. Mas de, por exemplo, que o mundo tivesse talvez a oportunidade hoje de evoluir sabe, eu acho que a morte de Gaddafi, como aconteceu, tirou do mundo, sabe, a possibilidade de evoluir em muitas coisas. Mas o fotógrafo Henri Cartier-Bresson, ele dizia que a foto é o instante decisivo. Todo o universo se concentra lá e você dá o clique ou não dá. Você nunca errou esse clique ou nunca te falhou isso? Como eu disse, eu estou ali, eu não estou pensando em fotografia, de jeito nenhum. Fotografia não passa na minha cabeça um segundo quando eu estou ali. Mas você não tem que fazer o foco, você não tem que pensar no enquadramento, você não tem que... Não tem, né? Tem, você está ali... Então você está pensando naquilo. Não, mas eu não estou pensando assim, agora eu vou pegar a foto perfeita, agora eu vou pegar a foto perfeita. Ou eu vim aqui porque hoje eu vou conseguir uma foto que vai virar a foto icônica que vai representar a coisa da Líbia, sabe? Não, assim, não é esse o meu objetivo. Porque uma das suas fotos da escadaria, daquela série de fotos, é uma foto tecnicamente complexa. Você pensou ali em composição, em luz. Então, você pensa... Não, eu sei fotografar. Né? Assim, a ponto de que eu não precise ficar... Essa que é a foto. Essa imagem não é uma imagem de quem não está pensando em fotografia. Não, eu sei fotografar. Eu acho que é como um cara que sabe dirigir. Ele não fica pensando, agora eu tenho que trocar a marcha, agora eu tenho que frear, agora eu tenho que usar a embreagem, tenho que usar a seta. O cara dirige, o cara vai de A a B e nesse momento ele fica pensando no resultado de chegar a encontrar a namorada, na próxima reunião que ele vai ter, né? no porquê que ele está se locomovendo de A a B. Você trabalha mais com instinto. Ele sabe por que ele está indo de A a B. Ele não fica pensando no processo que o está levando ali, né? Para mim é isso também, fotografia. Talvez eu sei fotografar. E eu sei como eu quero fotografar. Né? Eu fotografo todo no manual, até o meu foco é manual. Não porque eu prefiro o foco manual, é porque o foco automático não é tão rápido quanto eu gostaria que fosse. E eu não vejo muito bem. Aqui eu não estou usando óculos, mas eu não vejo muito bem. Eu sou meio, né? Eu uso óculos, mas ali não dá para usar óculos. E aí eu tenho uma técnica. E isso é uma coisa que as máquinas digitais são fantásticas. Porque você consegue aumentar o ISO e diminuir o ISO ali, né?
E eu sempre fotografo, se você ver minhas fotos, a profundidade de fundo dela é sempre bem alta, que eu sempre fotografo entre f10, né, a abertura bem alta. Profundidade de campo. Profundidade. Para garantir que algum foco tenha. Mas isso é porque eu sei que eu, olhando, não vou conseguir colocar em foco. Entendi. Então eu já deixo a máquina mais ou menos preparada. Ainda falando sobre a técnica da fotografia, o que você acha dos novos dispositivos? Você falou da morte do Gaddafi. Se não houvesse esses novos dispositivos, a gente nós não teríamos as imagens, por exemplo, a Síria está em franco conflito. A gente não conseguiria fechar o jornal sem as fotos que chegam pelas redes sociais ou pela internet. Então, por isso que eu perguntei para você no começo do programa, é uma nova cobertura de guerra? Não é uma cobertura de guerra, é uma nova forma de denúncia de guerra. Uma nova forma de denúncia de violência. Sim, mas em outros conflitos, talvez a gente ficou sem ver muitas imagens. Porque não tinha isso. Mas é o seguinte, eu acho assim, que, por exemplo, essas fotos feitas com telefone que os civis fazem, né? Eu acho que a sociedade, o cidadão, né? Vamos pensar no cidadão. O cidadão ele deve ter o direito de denunciar a violência a qual ele está sendo vítima, né? Seja verbalmente, seja por escrita, seja por fotografia ou filme, né? Sem que isso, só que a sociedade não está se adaptando bem a isso, a sociedade não está entendendo isso muito bem. Então a sociedade fala, putz, por que eu vou dar razão, por que eu vou dar ouvido a esse cara? Por quê? Não sabe, eu acho isso um crime que as pessoas não deem o valor que o cidadão está ali tendo. Falei, eu estou aqui, estou sofrendo, estou sob ameaça, estou documentando. Então os jornais, a sociedade chama de citizen journalist. Então eu acho assim que o cidadão, né, o cidadão ele tem que ter direito de se expressar sem ser crucificado como jornalista. Entendeu? Ele fala assim, o cidadão João fotografou a casa dele sendo assaltada. O João não virou jornalista só por isso. Né? Porque uma agência internacional distribui a foto do cidadão. Do cidadão. E se o cidadão, então, garante tem um interesse e dá a possibilidade que uma agência internacional faça isso, tudo bem. Agora, por exemplo, na Líbia, né? Vamos usar na Líbia. Eu acho que a Líbia, o exemplo da Líbia, eu acho que a Líbia foi um dos primeiros países, talvez, né, a usar, em que os cidadãos estavam ali denunciando isso. Aquelas fotos que eles fizeram com os telefones celulares, elas tinham a energia imediata de denúncia. Né? Então, assim, olha, nós estamos sofrendo agora, aqui. Né? Agora, o momento em que essa necessidade imediata de denúncia acaba, né, não existe mais nenhum controle dessas fotos. Então, uma foto que eu tirei vai no teu telefone, vai no telefone dele, assim, assim, assado. E aí, o que antes era uma denúncia, acaba se transformando num vírus que passa ódio para muita gente. Você é contra essa Não. Eu sou a favor que o cidadão se expresse, documente e tudo. O que eu sou crítico é crucificar esse cidadão como jornalista. Agora, André, quando a gente estava na Somália, eu lembro de ter acompanhado discussões homéricas entre você e outros fotógrafos, porque você não concordava com aquelas fotografias que privilegiam demasiadamente a estética. Você gosta da fotografia nua e crua, que mostre a realidade mesmo, né? Dentro desse contexto, como é que você compara o trabalho que se faz no Brasil em termos de fotografia e o trabalho que se faz no mercado internacional? Tá, vou responder aquela pergunta tua. Vamos brigar com esse e esse cara aqui. No Brasil, né, vocês dois, por favor, né, briguem comigo por causa disso. Eu acho que não tem um mercado para fotografia documentária. Né? É muito mercado, assim, a fotografia de pauta. O que está acontecendo agora. Então, por exemplo, o cara chegar lá e falar, olha, eu vou me dedicar a essa história e depois ele vai publicar numa revista, por exemplo, a Veja. Quantas folhas dá a Veja de uma reportagem fotográfica? Né? Ou o Estadão ou a Folha. Né? Uma reportagem fotográfica.
Isso, né, a fotografia de pauta, não quero tirar qualidade, nenhum mérito da fotografia de pauta, do cara que vai lá e tem que fotografar aquilo que está acontecendo e pronto. Mas ela tem uma outra característica da fotografia documentária, né? Que é uma fotografia que você pode ter uma semana, pelo menos. Né? Tem uns que usam anos para fotografar alguma coisa. Eu vou dizer uma semana, né, para documentar o que aconteceu essa semana na Líbia. Por exemplo, que é o trabalho que eu faço para Der Spiegel, por exemplo. Né? Nós temos lá uma semana. Ou para Time Magazine, né, para quem todo mundo quer trabalhar, porque eles dão, então, mais tempo, mais possibilidades, uma série de coisas. Aí eu acho que isso não dá ao brasileiro hoje a prática da fotografia documentária. Por exemplo, o Marcos Prado é um grande fotógrafo. Eu acho que o Marcos Prado, se ele se dedicasse só à fotografia, ele seria hoje considerado internacionalmente um dos melhores fotógrafos do mundo. Mas eu não acho que ele conseguiria viver da fotografia que ele faz, porque ele usa muito tempo e aí você vê o resultado da obra dele, né? É um negócio que quando eu vejo a fotografia, o trabalho que ele faz, e ele é documentarista, por exemplo, o Marcos Prado é um cara que também foi para o documentário, foi para a ficção. Mas aí agora tem os dois caras aqui, né? Tem a Folha e o Estado. Mais um pequeno intervalo, daqui a pouco a gente volta para o nosso Roda Viva.
Estamos de volta ao Roda Viva com o fotógrafo André Lyon. Eu vou ler uma pergunta que chegou pelo Twitter, André. Como a sua família, seus pais, mulher e filhos veem o seu trabalho e como isso te afeta na profissão? É a Jéssica Brandino que faz essa pergunta. Eu acho que a minha mãe tem medo, né? Óbvio. Né? Mas a minha mãe também é super preocupada sobre, o Brasil, né? Minha mãe vive no Brasil, em Botucatu ainda, então ela tem medo das coisas que eu digo. Né? Se eu estiver, né, eu sou muito crítico e tal, aí ela fala, André, por favor, não diz isso, é perigoso para você. Se eu criticar um político, se eu criticar uma coisa, ela vai ficar com medo. E eu acho que até que ela tem razão, porque no Brasil, hoje é um dos países que mais mata jornalistas, né? Então, ela tem essa coisa. E a sua mulher e seus filhos? Meus filhos ainda não sabem muito. Mas a minha filha, eu acho que é mais a distância, né? E a minha relação é super complicada. Então, não vamos entrar em detalhes. Leão Serva, André, faz sua pergunta. Semana passada a imprensa brasileira deu grande destaque a uma série de fotógrafos mais americanos que adotaram o iPhone como câmera fotográfica, porque ele é mais resistente à areia do deserto e tal, mas também em grande medida por uma estética. Por que o iPhone é mais resistente à areia do deserto? Porque ele é blindado, não é isso? Não, quem fez esse teste? Bom, mas de qualquer forma, fotógrafos que estão cobrindo guerras usando iPhones. E qual é a sua? Você usa o iPhone como instrumento para cobrir guerras? É uma mentira que eles usam o iPhone como instrumento para fotografar. É mentira isso. O que eles estão usando é um software que o iPhone usa. Eles não estão usando a câmera do iPhone sem esse software. Entendeu? Então, se você falar assim, você está usando o telefone, a câmera do teu telefone, não, eles estão usando o software. O Hipstamatic. O Hipstamatic. E você gosta desse software ou você não gosta? Eu não. Né? Isso daí, se você pegar essa gente toda, colocar as fotos ali, bater tudo no liquidificador, não dá um copo. Né, cara? É tudo, né? O cara tá ali... Para quê? Né? Então você, por exemplo, e tanto é que todo mundo, assim, o cara chega ali para fotografar com o iPhone. Se você vê, por exemplo, todos os fotógrafos que fizeram na Líbia, procura um artigo sério que use iPhone. Não tem. É tudo falando sobre o cara que foi fotografar com o iPhone. Então o cara ganha atenção só porque ele foi ali usar o telefone e aquele software específico. E eu não acho não é nem uma surpresa que poucos meses depois a empresa seja vendida por $1 bilhão. Entendeu? Então, assim, eu imagino essa pessoa, que cada pessoa que tenha morrido ali, que ele tenha feito uma foto totalmente modificada, totalmente banalizada, né? Sabe, que aquele $1 bilhão, quanto que, né, se ele for fragmentar $1 bilhão por cada vida que, né, é problema dele. André, você faz questão de se identificar como brasileiro nas suas coberturas. Que influência tem a política externa brasileira no seu dia a dia, nas coberturas de guerra? Assim, eu não me identifico muito como nada, assim. Quando chegam, eu falo onde eu nasci e onde eu moro. Assim, você é de onde? Eu falo, eu nasci aqui, moro lá. Aí fica essa coisa já neutra de não ser uma coisa ou outra. Eu acho que a política brasileira, internacional brasileira hoje, é uma coisa muito delicada. O Brasil, ele quer amanhã estar sentado numa cadeira no Conselho de Segurança da ONU. Isso daí é basicamente para a população, o que a população sabe da política externa brasileira. Ninguém faz nenhuma pergunta do porquê, do como e, né, as questões básicas. O Brasil já, Human Rights Watch, o Conselho de Proteção aos Jornalistas, a ONU, né, uma série de coisas. O Brasil está se abstendo de votações importantíssimas, né, o que acaba atrapalhando tudo. Né? Então, a Dilma agora vai em Cuba. Então, uma pessoa pergunta para ela, e a sua posição em relação às questões humanitárias em Cuba ou Venezuela? Nós não podemos criticar porque nós também temos um problema? Né?
Então, assim, uma presidente a primeira mulher presidente do Brasil, de um país que é emergente no cenário político, humanitário, uma série de coisas, fala uma coisa dessa? Uma pessoa que foi torturada, uma pessoa que com toda a razão, com todo o respeito pelos valores de que ela foi torturada, de que ela lutou, até que hoje ela é presidente, uma pessoa fala isso, sabe? Que ela não pode criticar a tortura. Então, que coragem tem essa presidente? Né? Que coragem tem o país que vai fazer isso? Então, hoje na Síria, se o Brasil se abstém, se eu perco a minha filha, se eu perco a minha família, né? Se eu perco a minha vida, e eu estou esperando que uma presidente que diz que foi torturada e hoje é presidente, tome uma posição que não vai me ajudar em nada, mas vai me dar estímulo até emocional, não sei, sabe? E aí? Então o Brasil é covarde. Eu acho que o Brasil, nesse sentido, o Brasil está se posicionando muito, muito, muito covarde. Você é muito cobrado em campo pelo fato de ser brasileiro? Pô, você é brasileiro? Eu já quase morri por isso. Aonde? Na Síria. Por quê? Porque eles acharam que eu fosse um espião, né? E ali na frente mesmo me pegaram e discutiram. Porque as forças estavam vindo, eles iam dizimar aquela vila, né? E falaram, como é que eles sabem que a gente está aqui? Quem que é o cara que não devia estar aqui? O barbudo ali. Mas por ser brasileiro? Não, porque eu era, primeiro, uma pessoa de fora, óbvio, mas por ser... Aí eles falaram, Brasil, né? Que não está suportando, porque todo mundo ali acredita que o Brasil apoia Assad. Eu não acho que o Brasil apoia Assad. Eu acho que o Brasil não tem coragem para apoiar ninguém, nenhum nem outro. O Brasil está em cima do muro, o que é pior. Então todo mundo vai lá criticar o Brasil. O Brasil, por exemplo, na Líbia se absteve, né? Autorizou a OTAN a ir lá e atacar a Gaddafi. Eu concordo com a posição de que o mundo, a comunidade internacional, deva encontrar um mecanismo que não seja a OTAN para proteger cidadãos, né, um país como no caso da Líbia. Eu concordo plenamente com isso, mas hoje nós não temos. Então, e nós não podemos falar assim, olha, eu não tenho, então não faço nada. O problema não é meu. E é isso que o Brasil fez, né? O Brasil está mandando agora uma força para a Líbia de soldados, né, que vai lá tirar as minas terrestres. Vamos ajudar essa gente a eliminar as minas. Mas eles não estão falando, olha, nós vendemos as minas para eles. São minas produzidas no Brasil, minas anti-homem. E a população líbia sabe que são minas? A população líbia sabe. Porque Human Rights Watch escreveu um artigo grande sobre isso. O Brasil foi cobrado sobre isso. O Brasil nunca deu atenção. Eles nunca responderam ao Human Rights Watch. O que eles fizeram foi falar assim, quietinho, vamos lá mandar o exército, limpar algumas minas. Não vamos nunca aceitar a coisa de que nós é que vendemos aquelas minas para eles. São minas de plástico pequenas, com pouco material metálico. Então, se você for ali com um detector de metais, ela não vai acusar. E é uma mina anti-homem, que é pequena, bem pequena, né? Só que esse modelo de mina brasileira tem uma mina antitanque, que é uma mina que tem 18 quilos, e aquilo é para destruir um tanque. E essa mina antitanque usa essa mina pequena como detonador também, né? Então, por exemplo, se uma mina antitanque é uma mina pequena, precisa de mais ou menos uns 10 quilos, 12 quilos de peso para que ela exploda. Uma mina antitanque precisa de 200 quilos. Só que se você explodir uma mina pequenininha em cima daquela grande, né, é uma coisa enorme. Então, assim, o Brasil tem que tomar uma decisão. O Brasil tem que ter uma característica internacional. O Brasil tem que ter uma posição. Senão, não vale nada. Maurício, uma última pergunta rápida sua, depois o Eduardo faz um. André, já que você tocou na questão do Brasil, né? Você vive muito tempo fora daqui. Acho que o principal problema que a gente vive hoje aqui não é nem a corrupção, que eu acho que você deve ter se deparado com mais um caso aqui que vem em evidência na mídia, mas é a questão da impunidade. A impunidade na classe política do Brasil.
Como você vê isso e será que você tomou a decisão correta de sair do Brasil mesmo? Assim, para mim, eu ter saído do Brasil me garantiu que hoje eu tenha sobrevivido. Né? Eu, provavelmente, se eu estivesse no Brasil, não teria... Você não volta? Não é uma questão de voltar ou não voltar, assim, sabe? Não é isso. Eu não tenho nenhum rancor com o Brasil, com o país, não é nada disso. Em relação às oportunidades que você não teve? Eu quero, assim, por exemplo, o que eu espero, por exemplo, acho que agora, principalmente agora que o Brasil está crescendo economicamente, eu fico feliz que, né, eu vejo, sabe, pessoas que antes não tinham oportunidade de várias coisas, hoje tendo oportunidade para isso. Mas, sabe, é estranho, a pessoa hoje tem dinheiro, uma das primeiras coisas que a pessoa faz é colocar o filho numa escola particular. Ao invés de, sabe, da sociedade se unir para falar, olha, agora nós queremos, com esse dinheiro que nós temos, a escola pública que nós merecemos, o hospital público que nós merecemos, né? As ruas, as estradas sem pedágios que nós merecemos, sabe? Uma organização social, uma revolta social, não uma revolta, não estou esperando uma guerra, de jeito nenhum, mas uma revolta social de falar assim, eu não estou satisfeito. Eu não estou satisfeito. Você acha que a sociedade brasileira atingiu essa maturidade de reivindicar pelos seus direitos? Porque eu vou te dar um exemplo. Uma das maiores concentrações de pessoas no Brasil é durante a parada gay. São 6 milhões de pessoas. Então, Marcha para Jesus, 3 milhões de pessoas. Marcha contra a corrupção, 2 mil. Então, aí é que é a coisa. É isso que eu estou dizendo. Não tem uma revolta com a insatisfação. Vamos celebrar a satisfação. Vou celebrar, olha, eu sou gay e sou aceito. Vamos celebrar isso. Sabe, eu acredito em Jesus e sou aceito. Vamos celebrar isso. Sabe? Então, sabe, eu sou corrupto, vamos celebrar isso também. Talvez, né? Talvez fosse o caso, sei lá, daí, ou, né? Né, porque assim, eu quero ver um movimento, né, de pessoas que falam, eu não estou satisfeito, não estou satisfeito. Lamentavelmente, nós vamos ter que encerrar, que já acabou o nosso tempo de 1h30. Chegamos ao final de mais um Roda Viva. Eu agradeço a presença do André Lyon, premiado em Nova York, do Leão Serva, do João Weiner, do Maurício Lima, do Roberto Cabrini e do Eduardo Nicolau, além do cartunista Paulo Caruso. Obrigado aos nossos tuiteiros, telespectadores e a plateia virtual e presente em frente às televisões. E fiquem agora com o programa Metrópolis, que traz na sua atração principal João Bosco. Até a próxima semana.